Estamos aqui para mais um TurbinaCast, o seu podcast de empresário para empresário. Convido você a seguir o canal, a assistir os nossos episódios. E hoje uma honra muito grande, porque o meu convidado, além de ser meu cliente, um grande amigo, eu sou um profundo admirador da sua trajetória. Estará comigo hoje aqui o seu Doacir Balbinotti, o presidente do Grupo Servioeste e de várias outras empresas, já que é um empresário multissetorial, né? Seja muito bem-vindo, Doacir. Que honra ter você aqui. Ô, meu amigo Adriano, muito obrigado. É uma honra nossa estar aqui nesse podcast. Imagina, sabe o que você falou? Eu também, você sabe disso, que eu sou admirador seu há muitos anos. E para mim é um orgulho estar participando desse bate-papo e poder contar um pouquinho da história da gente, da nossa convivência, e, enfim, a história que da onde a gente veio e da onde nós estamos indo, né? O nosso podcast, ele é um podcast muito bacana, assim, porque ele é feito de empresário para empresário, né? E o propósito nosso é poder transmitir um pouco da experiência dos nossos convidados, da trajetória profissional, das realizações das suas empresas. E a gente tem muito assunto relativo a isso com você, né, Doacir? E eu queria justamente que você começasse falando assim, o que é o Grupo Servioeste? Que outras empresas, só para contextualizar, que fazem parte também do conglomerado hoje de vocês, né? A Servioeste, que para quem não sabe, além de destaque nacional, é destaque internacional, com frequência recebe esses prêmios. Conta um pouquinho do que é a Servioeste, o grupo, e depois eu quero saber como surgiu, etc. Muito bem. Bom, o Grupo Servioeste hoje ele é formado por várias empresas, mas existe uma história. Antes de Servioeste existe uma história. A minha vida toda, eu trabalhei um certo tempo como funcionário, depois eu montei minhas empresas, meus próprios negócios, começamos em 82. E aí seguimos com alguns negócios, e daí, numa certa altura da vida, a gente resolveu mudar um pouco a rota, digamos, do trajeto, né? Então, mas vamos falar já mais para frente. Então, o Grupo Servioeste, hoje tem por trás do Grupo Servioeste, tem a Multiplica S.A., que é uma holding que eu criei aí são mais de 30 anos. Existe a MSD Hotelaria, que também faz parte da Multiplica S.A. A Servioeste também já se tornou um grupo, a própria Servioeste já se tornou um grupo paralelo, que aí nós temos a sociedade com meus filhos, na verdade é minha e dos meus filhos, né? E é uma história legal, já tem mais de 25 anos. Começamos aqui por Chapecó e região, e nós somos desbravadores do negócio. A gente participou desde a elaboração das leis aqui no sul, pelo menos na área de resíduos de saúde, e aí fomos crescendo, e hoje ela tem em torno de 18 unidades de tratamento na região. Tem muitas filiais, porque tem muitos lugares, tipo onde a gente começou, Maringá, São Paulo, Rio de Janeiro, por exemplo, Volta Redonda. Alguns lugares a gente começou como era a Servioeste Santa Catarina, Servioeste Paraná, Servioeste Minas, Servioeste São Paulo, Servioeste Rio de Janeiro, e depois, no andado com o tempo, a gente resolveu fazer filiais. E essas empresas continuaram nativas. Então, hoje está em muitos estados. Está em muitos estados, e tem lugares que tem filial e tem 2 unidades Servioeste. Qual é o principal negócio da Servioeste para quem está nos assistindo conseguir se localizar? Muito bem. A Servioeste, o principal negócio deles, o bom, que a gente é muito bom nisso, é tratamento de resíduos de saúde. É coleta, transporte e tratamento de resíduos de saúde. Mas tudo que for de resíduos de saúde a gente faz. Nós fizemos desde a elaboração do plano de gerenciamento, a gestão de resíduos. Nós temos hoje a gestão de alguns aeroportos, tipo o segundo maior aeroporto do Brasil, nós estamos lá há 8 anos, que é o Galeão. A gente tem a gestão dos resíduos, todos os resíduos do Galeão passam por nós. Agora acabamos recentemente, pegamos Jacarepaguá também. Olha que beleza. E aí temos grandes redes, tipo no Rio de Janeiro hoje nós temos a Rede Dora, a Rede Amila, o Hospital do Exército, o Hospital da Marinha. Enfim, nós chegamos a tratar 82% dos resíduos todos de saúde do Rio de Janeiro, do estado todo. Nós chegamos a 82%, esse levantamento feito pela Conlurb. Hoje a Servioeste ela atende
a área pública, porque existem vários municípios que confiam os seus resíduos de saúde ao Grupo Servioeste, atende hospitais privados, atende desde um consultório odontológico até uma grande rede de hospitais, é isso, né? Sempre coletando e tratando dentro da forma legal os resíduos de saúde. Exatamente. A gente começou, como eu falei antes, desde o tempo que se criou as leis para tratamento dos resíduos de saúde, que foi a legislação mudou, veio para o Brasil já há mais de 20 anos, e a gente elaborou aqui no Sul os projetos, os planos de gerenciamento. Então a gente faz na área de resíduos de saúde todo o que for de resíduos de saúde. Nós somos bons nisso daí, né? Participamos sim de licitações, a maioria nós temos uma equipe de licitações muito boa, preparados para isso, com experiência, com expertise, né? Aliás, hoje o Grupo Servioeste emprega aproximadamente quantas pessoas? Em torno de 1.500 pessoas. Que loucura, né? Entre diretos e indiretos, capaz até passar de 1.500 pessoas. Só no Rio de Janeiro nós temos 7 unidades. Então, no Rio de Janeiro, nós tivemos uma dificuldade de entrar no Rio de Janeiro, porque nós éramos pessoas do interior e o pessoal não dá muito valor. Nós fomos apertando. Como nós somos pessoas do interior, nós fomos comendo pelas beiradas. Chegamos e fomos indo, montamos, compramos, começamos em Volta Redonda. Eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, por isso eu estou falando muito do Rio de Janeiro, né? Mas nós começamos em Volta Redonda, fomos indo e fomos indo. Quando vimos, nós fechamos 7 unidades no Rio de Janeiro. Então, é a única empresa no mundo que tem 7 unidades num estado pequeno do tipo como do Rio de Janeiro que nós estamos, né? Mas a Servioeste também, ela foi galgando seus espaços em vários estados do Brasil. O Paraná foi um estado importante, né? Porque a Servioeste também exerce liderança no Paraná, através da unidade de Maringá, Cascavel, enfim, né? Isso, muito bem lembrado. Eu estava lembrando quando eu estava falando do Rio de Janeiro, que não é eu sou apaixonado pelo Rio de Janeiro, mas eu tenho algumas paixões à parte também, né? O Paraná, o Maringá, eu tenho um carinho muito especial para o Maringá. Nós estamos lá desde 2005. Nós abrimos Cascavel e Maringá em 2005. E aí nós chegamos a tratar em torno de 90%, praticamente 100% dos resíduos de Maringá, do município, que Maringá, nós começamos lá, tinha 300, 400 mil habitantes, hoje tem mais de 500 mil habitantes, 600 mil habitantes, praticamente, cidade, é uma grande cidade. E região, então nós temos algumas paixões menor um pouco, mas é uma paixão muito especial pelo Paraná. Nós participamos muito forte, efetivo também na elaboração dos planos de gerenciamento. Nós desbravamos isso juntamente com, no tempo era o Riquião, que era o governador, e o pessoal do Ministério Público de lá. Então eles largaram para nós fazer as coordenações nas coordenadorias de saúde do estado. E a gente começou e hoje nós dominamos muito bem o Paraná também, assim. Mas tudo isso, quer dizer, a Servioeste teve essa participação importante, inclusive na elaboração das políticas de tratamento de resíduo, porque ela sempre foi pioneira. Eu sei hoje, mas quando eu conheci o Grupo Servioeste, a minha grande incógnita era o seguinte: como em Chapecó um empresário multissetorial foi enxergar essa oportunidade há 25 anos atrás, né? E ter essa ideia de entrar num segmento que à época era extremamente inovador, né? Porque era tudo novidade, tratamento de... Como é que surgiu isso e como que o senhor se enxerga estando à frente desse processo? É um fato curioso, mas eu estava numa fase de transição na minha própria vida, né? Eu sou mecânico de formação, né? E vinha num ramo empresarial, no ramo de equipamentos rodoviários, maquinário, muito bem, por sinal. Nós atendíamos aqui os países aqui do sul todo, o Uruguai, Paraguai, Argentina, a Bolívia, alguma coisa do Chile, a gente atendia. Nós era grande também na área de máquinas, né? Mas eu já estava meio enjoado com esse negócio de trabalhar só com órgãos públicos, praticamente, né? E havia uma mudança, naquele tempo, uma mudança de legislação, mudança de pensamento com os políticos e coisa assim. Eu sentia uma necessidade de abrir alguma coisa diferente. Eu pensava grande, eu pensava em rede de empresa, alguma coisa assim, né? E aí surgiu esse negócio. Eu tinha ido para uma viagem para a Europa e andei me interessando pelos tratamentos de resíduos. Aí voltamos e começamos a conversar com uma turminha aí que estavam cursando direito em Bagé e coisa assim, viagem para lá e para cá. Surgiu a ideia de nós montar isso daí. Daí eu assumi a linha de frente, eu vi algumas coisas do Mato Grosso que eu tinha, algumas fazendas, e entrei com força nesse negócio, fizemos acontecer. A Servioeste foi a empresa
pioneira e a empresa, como é que se diz, a primeira empresa que abriu no Sul aqui de tratamento de resíduos de saúde e licenciar. Aí após, como é projeto piloto, aí depois que nós aprovamos o nosso projeto, o Rio Grande do Sul já estava fazendo alguma coisa, mas somente com mandado judicial, sem licenças, né? Aí nós conseguimos licenciar a nossa empresa através do órgão ambiental de Santa Catarina, com acompanhamento do Ministério Público Federal do Rio Grande do Sul, e o pessoal uma equipe forte do Rio Grande do Sul de técnicos. Já começou do jeito certo. Já começamos do jeito certo, com acompanhamento das universidades, de engenheiros, de equipe de profissionais, advogados, e seguimos forte nisso daí e deu certo. E daí, quando a empresa estava bem alinhada, nós largamos de mão daquele negócio de equipamentos rodoviários e maquinário e seguimos forte com a linha da Servioeste. Focamos na Servioeste e se especializamos, formamos uma equipe boa, que nós temos uma equipe técnica, modéstia à parte, tecnicamente boa, né? Então, seguimos e não temos medo de ninguém. Só para você saber, hoje nós assumimos a coleta de Jundiaí, do município inteiro, a gente já faz Campinas. E agora, hoje eles publicaram o Diário Oficial ontem à noite às 18 horas e hoje nós começamos a coleta do município de Jundiaí. Então a empresa está preparada para atender municípios grandes negócios, né? Enfim, está preparadíssima para isso. Tenho orgulho disso. Nós vamos falando assim de negócio e também quero trazer aqui um pouquinho do lado comportamental. Eu que já lhe conheço há algum tempo e vejo o seu perfil. Uma coisa que realmente me chama atenção e que eu procuro difundir também para os meus clientes, né? Como é importante a gente nutrir a ambição. A gente comentava antes de iniciar o podcast aqui que isso parece que nos deixa até mais jovens quando a gente tem projetos, né? E o senhor é um exemplo real disso. Nas reuniões do Conselho da Servioeste, que eu tive o prazer de participar também e ter sido convidado, a gente percebe assim que o senhor puxa à frente. Sempre tem um projeto novo, sempre tem algum degrau a mais que o senhor quer subir, o senhor tem essa visão estratégica, porque viaja muito também. Da onde vem essa fome toda, essa coisa bonita da gente ver? Então, André, eu acho que eu sou meio doido, eu acho que eu não sou muito certo. Eu acho que tem algum parafuso meio escorrido, as roscas, alguma coisa assim, né? Eu sou inquieto. Vou ter que afrouxar os meus, então. Sei lá, eu sou inquieto. Então, eu realmente me faz bem isso. E quanto mais projeto, mais ambição... Eu sou ambicioso. Ambicioso é meu tipo de ambição. Eu não penso nem tanto em dinheiro. Eu penso em negócio. Eu me realizo, eu me satisfaço fazendo negócio. É claro que todo negócio que eu faço, eu procuro não perder dinheiro, no mínimo, né? E ganhar alguma coisa. Então, eu fico feliz fazendo negócio e tendo projeto. Eu realmente sempre tenho muitos projetos que às vezes eu tenho medo de mim mesmo. Sempre tem muitos projetos em andamento. Para esse ano eu tenho vários projetos grandes, cada ano um pouquinho maior, né? Os desse ano dá até uma certa preocupação, mas eu tenho muita cautela, então eu tenho usado um pouco de cuidado nisso, mas eu sempre realmente tenho ideias. E quando você está, como você falou, em viagem, você é grande, você convive com um monte de gente ao teu redor, com gente de tudo que é tipo. E aí vem as ideias, e como você já é conhecido, como a gente já é conhecida no negócio, então vem as ideias, elas fluem por conta. E a ambição da pessoa, cada um tem a sua. Então eu sou meio ambicioso, e sou ambicioso em todos os negócios que eu faço. Eu sou bem ambicioso, sou arrojado e não tenho por que me esconder e dizer, eu sou mesmo, sou ambicioso até na minha maneira de vestir. Sempre quero crescer, quero ser o melhor. Eu aprendi comigo desde o começo da vida. Eu posso ser um negocinho pequeno, mas eu procuro ser o melhor. Posso ter dificuldade, é claro que tem dificuldade de ser o melhor e o maior, mas eu sigo essa linha, procuro fazer o que eu faço, fazer bem feito, para no mínimo ser igual ao melhor, mas a ideia é sempre ser o melhor, né? Então por isso que eu acerto algumas coisas da vida aí. E assim, sabe que isso é uma coisa que a gente procura propagar também, né? Porque a gente percebe que as gerações mais jovens, elas foram criadas dentro de um ambiente que parece que é feio ganhar dinheiro, parece que é feio ser melhor. Hoje está tudo politicamente correto, né? Ai, não pode ser melhor que o coleguinha e tal. E parece que o ambiente competitivo ele faz todo mundo crescer. Então, a gente está sempre estimulando isso também. O senhor percebe também essa diferença de uma geração para outra, que
que falta um pouco da pegada hoje em dia. A gente vê muita gente boa aí, né? Mas parece que foi criado como se fosse feio ter 2 aviões, né? Exatamente. Essa conversa flui do dia a dia comigo. Essa conversa está na minha cabeça. Eu faço esse bate-papo, essa conversa com o meu pessoal e com pessoas que a gente convive todos os dias. Hoje mesmo eu tive reunido com a nossa equipe jurídica do Rio de Janeiro e que estão aí, e falando sobre isso. Como nós estamos emburrecendo, nós pessoas, a nossa geração, né? E a gente tem que tomar esse cuidado, porque nós estamos emburrecendo. Né? Nós estamos ficando, por exemplo, eu sou um cara sempre foi arrojado na linha de frente, né? Eu sou um cara que o primeiro sistema que teve de computação na região, na área de equipamentos, as coisas, nós compramos o primeiro computador, eu fiz um Finame, para ter uma ideia, e o sistema eu fiz um leasing, para ter uma ideia. Então, sou o primeiro. Quando veio a internet aqui para o Oeste, as 2 primeiras internet, quem adquiriu, quem trouxe aqui para o Oeste foi eu, através de a empresa Remac, e a outra, o Jornal Iguaçu. Então tem esse lado. Eu era um cara moderno, cara. Eu era um cara que eu ia pra cima, eu não sabia, não sou formado nisso, mas eu ia pra cima, eu fazia, eu cobrava, eu exigia, fazia acontecer, e a equipe ia embora. Hoje é uma briga pra fazer isso. Hoje a gente se bobear, a gente não sabe nem ligar o computador. O meu celular é uma loucura, me deixa louco, às vezes, porque eu não consigo ter muitas informações, a gente não consegue. Então, essa geração de hoje está um pouco complicado, mas eu já vinha vendo isso daí. É uma fase de transição que nós estamos vivendo e vamos viver por mais um bom tempo. Então é uma diferença. A nossa geração está em extinção. Veio uma nova geração com outros tipos de pensamento, outras visões, outras ideias. Basta ver o que está acontecendo na política do Brasil, né? Que quanto pior, melhor. Então, por aí você vê que é bem complicado para entender o povo. Uma pergunta que eu acho que todo empresário que está nos assistindo, e principalmente aqueles que estão em fase de crescimento, uma curiosidade que todo mundo tem, né? Como sair de uma empresa que se iniciou lá 25 anos atrás, com meia dúzia de funcionários, para chegar a 1.500 pessoas ou mais indiretamente ainda? Quais os principais desafios dessa trajetória e como eu consigo fazer isso também? Essa é uma pergunta que todo empresário gostaria de fazer. Sim. Os desafios são muitos, mas a persistência. A gente erra, todo mundo erra, a gente comete erros, a gente acerta umas, volta para trás umas 2 vezes, mas tem que ter a persistência. Se quiser alguma coisa, foquem. É o que eu trabalho muito em cima, foco. Eu quero isso, eu estudo, eu penso, eu planejo, eu troco ideia com pessoas, eu discuto. Quando eu tenho certeza que esse é o caminho, eu vou firme. Vem os tropeços, cai, levanta, mas eu vou naquele foco. Então é foco e persistência. Eu imagino que é isso, né? Pelo menos é assim que eu atuo. Eu olhando a sua trajetória e convivendo com o senhor lá na Servioeste, eu adicionaria mais uma palavra que eu enxergo lá no senhor: execução. Enquanto o senhor não vê a pessoa fazendo, o senhor não larga. Ó, precisa ser feito, vamos executar. Isso é um defeito que eu tenho. Eu sou inquieto. Se tem um plano feito, um planejamento, e a coisa não vai, eu chego a botar um prazo. Vamos botar prazo aí nas coisas. Como, quando e quem? Às vezes, olha, eu mesmo tenho projetos que demorou 2, 6 anos para sair do papel. Mas tem dado certo. Tem projeto que eu estou fazendo agora que faz 2 anos, 3 que eu estou trabalhando. Tipo essas modernidades, criação de holding, criação de modernidade tipo a IA, esse tipo de coisa. Eu estou trabalhando em cima disso há muito tempo. Então, é a persistência e o cara não pode se entregar, enfim, e pensando sempre para frente, né? A Servioeste foi um dos primeiros grupos, o grupo Servioeste no oeste de Santa Catarina, especialmente fora o sistema cooperativo, foi um dos primeiros grupos a implementar uma gestão profissional, um conselho de administração. Da onde vem isso também, esse pioneirismo? Sim. Bom, eu trabalhei em grandes empresas, quando eu trabalhava como funcionário em empresas multinacionais, e já existia isso. Das grandes empresas, principalmente as europeias, as empresas mais conhecidas, já era assim há muitos anos atrás. E eu aprendi, eu sou um cara que aprendo rápido. Eu trabalhei numa empresa que era representante da Caterpillar, era uma multinacional, trabalhei numa outra empresa que era da Suíça, né? Tinha uma indústria aqui no Brasil, e eu pego rápido.
eu podia estar lá como auxiliar de mecânico, como mecânico, mas eu tinha essa visão, eu escutava, eu imaginava, vendo o pessoal fazendo, e tudo isso eu fui adaptando na minha vida. Eu tive a sorte de aproveitar esse tipo de coisa, porque algumas dessas pessoas que foram meus professores, no final vieram pedir ajuda, vieram pedir socorro, porque nessas andanças, nesse tempo, as coisas se perderam, as coisas mudaram e as pessoas não conseguiram acompanhar. Grandes empresários ficaram no meio do caminho. Quando eu resolvi mudar, por exemplo, no negócio de equipamentos rodoviários, maquinário que eu estava, que nós vinha vindo, eu trabalhava só em grandes empresas, essas grandes empresas todas quebraram. Todas quebraram e muitos empresários fugiram do país, abandonaram as coisas, inclusive, e fugiram do país. Outros ficaram persistindo e lutando. Eu fiquei lutando e quando eu vi que a coisa estava ruim, podia estar ruim, eu fechei, sem ficar devendo nada para ninguém, e desativei para não correr esse risco. Mas muitos desses caras que foram meus professores, que eu admirava muito, que eu admiro até hoje, que alguns deles já faleceram, né? Muitos deles quebraram e se salvaram com alguma coisa, salvaram o patrimônio, alguma coisa assim, e pararam no meio do caminho. Mas esses exemplos que nós temos hoje, a minha visão que tenho hoje, não é nada diferente do que está no mundo já há muito tempo, no mundo antigo. Nós vivemos num mundo diferente. A América Latina é um país novo, o mundo aqui, né, essa nossa região, é novo. Tudo que está na América Latina é um pouco mais difícil, mas a Europa é uma coisa que já vem há 1000 anos. Eu não pratico nada diferente do que os europeus praticam, misturando um pouquinho com a modernidade dos americanos e coisa assim. Assim que eu tenho essa visão, né? Mas uma coisa é a gente observar lá o europeu, outra coisa é a gente conseguir implementar isso, né? Numa empresa familiar, trazer essa profissionalização, trazer o conselho. Hoje a diretoria também é familiar, né? O senhor é um patriarca, além de ser presidente do grupo, e a gente percebe que a empresa ela está nesse processo realmente de gestão profissional. Isso é bonito de ver. Sim, nós estamos nessa lida já há mais de 10 anos. Há mais de 10 anos, acho bem mais de 10 anos, a gente está nessa lida e é difícil. Principalmente quando se trata de família, porque administrar a empresa é fácil. Você administrar, eu brinco, às vezes é mais fácil administrar 50 empresas do que administrar uma empresa que tem família dentro da empresa, né? E que é 90 e poucos por cento do mercado. E a maioria é assim, e eu também sou assim. Então eu tenho esse problema, eu trabalho muito em cima disso, já criamos conselho familiar, já criamos o conselho, a qual você participou e colaborou muito no nosso conselho, ele é muito uma mudança, época de modernidade, nós tivemos que implantar, e foi implantado um monte de mudança na empresa, né? Mas nós já vimos há muitos anos lidando com isso, já tentamos profissionalizar, inclusive a empresa não deu muito certo, porque é um processo, às vezes, que demora, e quando é uma empresa familiar, tem uns... mas eu falei que não ia dar certo, mas não sei o quê, e daí que se dane, e daí, às vezes, não dá muito certo. Mas a gente conseguiu meio que mistificar as coisas, e está acontecendo, né? De uma maneira ou de outra, está acontecendo as coisas aí. Uma outra pergunta importante, nós estamos iniciando 2026, antes de iniciarmos o podcast aqui, veio o assunto que a Servioeste está começando com o pé direito, com grandes contratos novos, mas durante o ano passado, 2025, a gente escutava muita gente chorando, churumingando, que o ano estava difícil, a gente sempre tem contato com muitos setores onde o pessoal ficou realmente estagnado, e um grupo do tamanho da Servioeste conseguiu crescer 2 dígitos, acima de 2 dígitos, o ano passado. Como esse milagre acontece? Se é que é um milagre? Não é um milagre, não é um milagre. A persistência e o entendimento do mercado. Eu, modéstia à parte, eu cuido muito isso, eu procuro entender o mercado. Às vezes eu atraso meus projetos pessoais, eu atraso eles porque eu procuro entender. Eu mesmo tenho alguns projetos para esse ano que eu já tinha planejado para o final do ano passado, coisa assim, e ainda eu estou meio enrolado com isso porque eu estou estudando o mercado, ver o que está acontecendo no mercado. Mas o Grupo Servioeste tem um lado bom. Hoje ele é grande, hoje nós não fizemos só resíduos de saúde, a gente faz venda de produto, a gente faz gerenciamento, a gente faz a engenharia de projeto, a gente faz coleta de resíduos comum também, dos grandes geradores, a gente faz a gestão de todos os resíduos. Aqui no Sul não tem muito, aqui na nossa região não tem muito, mas tipo no Rio de Janeiro e São Paulo, a gente atende as grandes redes, tipo uma rede DOR, por exemplo, uma rede Amil, né? São redes grandes e nós fizemos a gestão toda para eles.
O próprio Galeão, a gente faz uma gestão, são 20 mil pessoas que trabalham dentro do Galeão, completa. Então, a gente se especializou nisso daí. Mas tem momentos ruins, tem momentos difíceis. E a Servi-US tem esse lado. Então, eu costumo dizer, nós se especializamos forte nisso, né? Mas os resíduos que nós atuamos, eu tenho falado, inclusive, no ano passado, nós podemos ter dificuldade esse ano, a maneira que a política está se comportando, nós prevemos uma certa dificuldade financeira, mas não de negócio. É uma particularidade. Por conta da inadimplência. Por conta da inadimplência, da insegurança política. Então, nós vamos ter serviço. Nós vamos ter o que fazer. A mesma coisa que na pandemia. A pandemia, enquanto o pessoal ficou em casa, ficaram encolhidos dentro de casa, nós tivemos que aumentar a nossa equipe em 30%. Barbaridade. E aí também não pagava as contas, porque o pessoal não queria saber. Talvez eu vou morrer depois, amanhã eu vou morrer, eu vou pagar a conta para quê? Eu tô com dívida, deixa para lá. Então, a gente aumentou a nossa responsabilidade em 30%. E o pagamento das pessoas foi dificultando, porque muita gente não quer saber, nenhum para a empresa, não atendia nada, né? Então a gente foi seguindo essa linha e hoje não é muito diferente. Hoje a situação não anda muito boa pro Brasil. A insegurança política e insegurança jurídica é muito forte, é muito grande. Mas as empresas que nós atuamos, a gente se especializou num negócio que tem que sobreviver. As pessoas ficam doentes, as pessoas produzem lixo, as pessoas precisam de um gerenciamento, porque a legislação no Brasil que está aí, ela não está sendo fiscalizada. Ela está sendo mais ou menos fiscalizada, mas não está 100% fiscalizada. A hora que entrar a legislação para valer 100%, que nem está na Europa, alguns outros países mais desenvolvidos, vai piorar ainda para o gerador. Ele tem que cuidar melhor do meio ambiente. E nós estamos preparados para isso. Mas nós vamos sim ter problema de dinheiro. Mas é um mercado abundante, né? Porque a Europa tem países que chegam a reaproveitar até 99% dos resíduos. O Brasil reaproveita entre 3% e 4%. É bom também nadar num oceano azul assim, né? Muito bem, muito bem. Nós temos esse ano um planejamento forte nessa área de centrais de tratamento, com geração com aproveitamento energético, que está todo mundo partindo para isso. Então, nós estamos fortes em cima disso, fazendo projeto para esse ano. Nós temos grandes projetos em andamento, inclusive procurando recursos, porque a gente até hoje nós não financiamos nada. Tudo que nós temos hoje foram feitos com recursos próprios, até porque quando a gente começou lá atrás a gente não tinha muito crédito, e aí foi indo, e os caras não queriam dar crédito pra gente, e a gente foi fazendo, e daí quando a coisa melhorou a gente não quis mais os caras, e assim fomos indo, né? Então, isso faz uma empresa saudável. Fez uma empresa saudável, mas hoje nos grandes projetos que nós temos vai depender de recursos externos. Então, a gente está trabalhando forte em cima de centrais desse projeto, voltado exatamente nessa área de modernidade, aproveitamento energético, com geração de energia, produção de gás, e acabar com aterros, inclusive o mínimo possível dos aterros, que as grandes empresas e os órgãos públicos têm e estão começando a fazer isso, cobrar centrais de tratamento para eliminar os aterros. Tipo o Paraguai, a gente tem alguns projetos no Paraguai ali, eles estão mais avançados que o Brasil na legislação. Olha só. Na legislação. Eles estão todo mundo partindo na lei que já existe aqui no Brasil, que não está nem sendo dado valor, o projeto chamado lixo zero. E aterro zero. Quanto menos lixo for inteirado para os aterros e vai para os lixão, que no Brasil ainda existe o lixão, né? Muito. Eu já estou falando de aterros, porque aqui no Sul nós não temos problema de lixões, né? Mas temos aterros, que também não é aquelas coisas de inteirar os resíduos, né? Então, a ideia é diminuir isso. Então, a gente tem várias centrais de tratamento, uns 4, 5 projetos grandes em andamento, tipo em Araranguá, um projeto grande que vai em torno de 100 milhões de investimento que está sendo encaminhado agora para esse ano. Aí tem, nas unidades de sede própria nossa, toda a gente vai fazer investimento grande, toda, está começando agora, já começou, e talvez esse ano, talvez vai ano que vem, né? Mas são projetos grandes, e todas as unidades nossas, tipo Chapecó, Araranguá, Queimados, Maringá, enfim, ali em Campo dos Goitacazes, vários lugares que são sede própria nossa, a gente está partindo
para grandes projetos em cima dessa sede. Já está funcionando, é só agregar mercado e aproveitamento energético. E o senhor falou de toda essa expansão do Grupo Servioeste, mas uma coisa que é orgulho para nós aqui no oeste de Santa Catarina é que, apesar de toda a expansão e de grandes clientes que existem no Brasil inteiro, a Servioeste manteve a sua matriz em Chapecó. Isso daí dificulta um pouco, né? Nós estamos muito longe dos negócios. Mas a gente procura se organizar. Os negócios não estão aqui. Os negócios nós aqui, para ver um negócio de R$100 mil por mês, é muito difícil. É muito difícil. Aqui no sul, na verdade, só temos a Grande Porto Alegre, a Grande Florianópolis, que não existe muitas coisas disso. Agora, no Rio de Janeiro, é um piscar de olho, R$1 milhão, São Paulo, R$1 milhão por mês, né? 200 mil por mês, 300 mil por mês, coisa assim. Toda hora tá picando esse tipo de coisa, né? Então, aqui a gente tem uma certa dificuldade, mas a gente se estruturou para isso. Quem quer crescer tem que ir para os grandes centros também. Tem que saber disso, tem que ir para os grandes centros, porque tu pode ficar bem, tu pode ficar até mais ou menos grande, mas depende da ambição de cada um. A gente tem que ficar muito grande, não quer ficar só grande, muito grande, porque a ambição do grupo é ser grande, ser uma das maiores do mundo, ser a maior da América Latina, esse tipo de coisa, até porque com toda a estrutura que tem, é necessário, né? Tem que fazer, e hoje não tem mais como parar. A empresa ficou muito grande, se você der uma segurada, os tratores vêm e passam por cima da gente. Então, tu só tem um caminho, seguir para frente, né? E para isso vai da visão política do cara que está na linha de frente. E eu costumo dizer para o pessoal, eu não sou ninguém especial, mas eu tenho uma obrigação, eu sou o timão da carroça. Então eu tenho que puxar direito. Se eu não puxar direito, a coisa começa a ir mal, né? Uma responsabilidade social também, né? Muita responsabilidade social, nós somos muito vigiados, que falar uma coisa, por exemplo, somos vigiados mais do que a gente merece. Mais do que a gente merece. Os órgãos ambientais do Brasil, as políticas ambientais do Brasil, elas não são boas. Ela tem a legislação, mas existe muita politicagem barata. Eu costumo falar, a equipe é a turma do mal. A turma do mal, que são aqueles caras que querem ver o cara eu não quero ver o cara indo bem. Eu mesmo tive problema de chegar em alguma unidade nossa, que um fiscalzinho de nada estava lá querendo fechar a unidade porque ele achava que a coisa não estava certa. Porque no ponto de vista dele, isso aí estava errado, que não sei o quê. Eu mesmo peguei um caso desse, eu mesmo fui lá e enfrentei o cara. Cara, meu amigo, me prove que tu está certo. Eu vou te provar que nós estamos certos. Tu quer fechar isso daqui? Primeiro, ele quer fechar a unidade lá porque ele achava que não era correto o tratamento. Ele tinha a liberação do órgão ambiental do Estado, da União, e um municipalzinho, um município novo da região, um fiscalzinho vai lá e querendo mudar as regras. Digo, nós estamos fazendo da lei maior e nós vamos fazer, e você não vai fazer o que tu quer aqui. Porque se tu fizer, eu já chamo a imprensa agora, vou mostrar que tu está querendo matar medo de gente aqui dentro da nossa unidade. Quer fechar? Quer fechar? Eu chamo a imprensa toda aqui, vou mostrar que é você. Mas essa tranquilidade vem porque a Servioeste tem todo um grupo técnico, um corpo técnico. Exatamente, nós estamos, por isso que eu disse lá atrás, nós temos uma equipe muito bem preparada. Eu não sou o cara, mas eu tenho conhecimento, eu estou aqui na linha de frente, então eu tenho a obrigação de discutir isso. Por isso que eu falo, os órgãos ambientais, o empresário brasileiro, ele é muito penalizado. Não é só o nosso caso, não. Todo empresário, eu tenho vários tipos de negócio, né? Todos os setores são penalizados, né? E nós, então, estando aqui em Chapecó, voltando a história aqui em Chapecó, aqui nós somos aqui, nós nascemos aqui, nós se criamos aqui, nós mantemos as nossas centrais todas aqui, nossa administração, nós temos escritório no Rio de Janeiro, temos uma unidade do Rio de Janeiro, por exemplo, uma só, que trata os resíduos todos, praticamente mais do que todo o estado de Santa Catarina gera. Que loucura, né? Só a unidade de queimado. Ela trata resíduos muito mais do que todo o estado, todo o país do Paraguai produz. Eu fiz esse levantamento ano passado, nós provamos que só a unidade de queimado trata mais lixo do que o Paraguai, do que todo o lixo de saúde do Paraguai. Que coisa, né? Que loucura. Mas a nossa central está aqui. A administração está aqui. Temos dificuldades, sofremos, apanhamos, mas somos fortes. Somos daqui pronto, né? Eu quero puxar agora justamente para isso. Quer dizer, essa expansão toda da Servioeste e esse crescimento que ela teve ao longo dos anos e que o ano passado também foi surpreendente, eu quero puxar para como é que vem essa agressividade mercadológica, né? O nosso podcast, que é o TurbinaCast,
nós implantamos também a turbina de vendas lá na Servioeste e a gente percebe um engajamento muito grande da equipe nessa venda ativa, né? Porque lá atrás muitas empresas e muitos hospitais, vamos imaginar assim, procuravam a Servioeste por uma necessidade legal. Hoje, com a concorrência no mercado, a Servioeste também soube se posicionar diante disso e ocupar o seu espaço, né? Certamente. Eu acho que isso, inclusive, a empresa colaborou muito nesse ano que passou nesse projeto Turbinas de Venda, né? Isso. Colaborou muito e nós soubemos aproveitar. E nós soubemos aproveitar os momentos também de pegar, de fazer acontecer. Então, a coisa, se o processo é bom, se o projeto que você implantou, Turbinas de Venda, funcionar e o pessoal tem que fazer acontecer. O pessoal recebe para isso, eles estão pagos, tem um ambiente de trabalho muito bom, tem todas as regalias que é para ter, que não estou falando que é demais, mas que é para ter e merece ter, então eles também têm que fazer a sua parte. E a gente está em cima. Você, testemunha disso, que todo dia chegava lá e brigava. Não, mas isso é muito pouco, porque isso é faturamento de uma bodega de cachaça e coisa assim, a briga é isso. E eu vou brigar permanentemente. Quanto mais, eu estou na linha de frente, eu tenho que faturar, nós temos que crescer, era ali que sempre maior, era ali né? que eu queria chegar. Além do processo, além da técnica, tem esse lado que vem do DNA da empresa e vem do seu DNA, que é esse tino comercial, né? Sim, eu costumo dizer para os mais íntimos que nós somos que nem aqueles cachorro pinte. A gente faz um barulho danado. Nós fizemos um estrago. Nós entramos em São Paulo, e você tem testemunha, esse ano que passou. Você viu quantas reuniões nós fomos chamados para reuniões em São Paulo, porque São Paulo é uma região mais fechada, é um povo inteligente, é um povo profissional. Cada estado tem suas particularidades. Os 3 estados do sul aqui é um tipo de pessoa, de gente, convivente. Agora, você vai para o Rio de Janeiro, é outro tipo, totalmente diferente. E São Paulo, então, que aqui no meio é diferente ainda. É um povo bem melhorado que o nosso sul aqui, em termos de negócio. Eles são de business. São Paulo é negócio. E nós entramos para valer lá, fizemos algumas confusão lá. Hoje nós temos o consórcio em Campinas, então a gente faz todos os resíduos de Campinas, a gente faz agora, a partir de hoje, todos os resíduos de Jundiaí, e mais uns 100, 150 municípios que a gente atende lá, que eu não sei de lembrar de qual, né? Mas enfim, muitas Unimed, muitos hospitais, nós estamos atrapalhando o povo lá, nós estamos fazendo confusão em São Paulo também. É pela persistência, nós não podemos recuar. Até que o cara enfrente para valer, eu faço um barulhão danado, né? Daí se o cara me enfrentar, eu corro, mas enquanto eles aceitarem, eu vou para cima, né? A Servioeste, vamos descontrair um pouquinho. A Servioeste, ano passado, recebeu um prêmio internacional, né? Aliás, não foi o primeiro, né? Mas o senhor foi receber um prêmio em Dubai, depois foi receber um prêmio no Panamá. Sim. Como é que são esses eventos? Como é que é ser reconhecido internacionalmente também? Bom, a Servioeste imagina uma honra para nós, né? Mas enfim, nós já estamos até acostumados com isso. Já faz anos que a gente está sendo homenageado, premiado a empresa e nossos dirigentes estamos sendo premiados porque pelo trabalho que a gente faz e pela persistência e pela colaboração que a gente dá para o meio ambiente. E são empresas especializadas no mundo que fazem essas pesquisas, são revistas especializadas nisso, essas magazines especiais, assim como aquela revista dos capitalistas que nós fomos chamados ano passado, como é que é Forbes. A Forbes, nós chamaram também para participar de algumas coisas assim, no final do ano, e a gente não teve nem tempo para conversar com eles, mas nós fomos homenageados já no Brasil, nós fomos homenageados no Rio de Janeiro, Foz do Iguaçu, São Paulo, como empresário do ano no nosso negócio. Nós fomos homenageados em Paris, isso há 2 anos atrás. Esse ano que passou, nós tivemos 2 premiações, uma em Dubai, e essa de Dubai foram 50 empresas do mundo selecionadas. E nós lá estava a Servioeste do Brasil. Que orgulho para nós, né? E eu tendo que discursar lá, né? Que legal. Imagina, eu fiquei feliz porque lá ninguém escuta, ninguém entende o que eu falo um monte de bobagem e todo mundo me aplaudiu. Não, mas tem a tradução, o senhor foi aplaudido lá, que eu vi. Então, Dubai, e daí nesse final do ano nós fomos homenageados no Panamá. Panamá. No Panamá.
É legal, isso daí. Nós tivemos em Nova York também, há uns anos atrás, 3, 4 anos atrás, fomos homenageados e já que nós estamos falando assim, desses prêmios internacionais, como é que está o plano da Servioeste para internacionalização também? Porque nesse segmento nós temos empresas no Brasil também de destaque, de São Paulo, enfim, que foram para fora. E a Servioeste já tem algumas incursões também no mercado internacional. Será que a primeira unidade vai ser no Paraguai? Não sei. Na verdade, nós já temos o projeto pronto no Paraguai, a gente já trabalhou, você acompanhou, a gente trabalhou o ano inteiro, o ano passado. Nós fizemos uma pesquisa de todos os municípios do Paraguai, como está se comportando a legislação, conforme eu falei antes. A legislação do Paraguai é a nossa melhorada, porque há uns 10 anos atrás, eu e a Sandra, nós apresentamos um projeto para o Paraguai, no tempo o bispo era presidente do Paraguai. Apresentamos um projeto para montar o sistema da legislação dos resíduos de saúde do Paraguai. E nós apresentamos, o Brasil tinha recém sido aprovado a legislação aqui, nós apresentamos para eles, foram pilhas, e pilhas tem por todos os papéis, né? Apresentamos para eles e apresentamos o que deu errado, o que não deu muito certo no Brasil, nós melhoramos para daí o que não deu muito certo no Brasil, botar certo no Paraguai. Então eles adaptaram tudo isso e fizeram essa legislação. Nós não pegamos, eu tinha feito na época um projeto lá, se não me engano, era 20 milhões de dólares para atender todo o Paraguai. E daí, naquela época, o presidente da República lá, ele achou melhor investir, que estava com um problema na região del Chaco ali, ele achou melhor investir naquela região que o povo estava tendo problema de sede, sei lá, alguma coisa assim, e ele segurou o projeto. E aí eles usaram isso daí, no andar da carruagem, eles usaram nosso processo, eu imagino, porque é exatamente aquilo que a gente entregou para eles. O modelo deles, nós estudamos a legislação deles, nós participamos, nós fomos homenageados lá em Coronel Oviedo, há uns anos atrás, 2, 3 anos atrás, fomos homenageados lá. E aí eu tive conversando com uma juíza lá, que ela conhecia, ela era responsável pelos resíduos do Paraguai, todo o projeto nessa mudança de projeto, de legislação, e ela coordenou tudo, e ela era brasileira. Olha que legal. Ela é brasileira, e ela estudou lá no Paraguai, em Assunção, na região, e ela se formou, aí seguiu, fez o concurso para juíza, foi juíza, e daí já assumiu a parte ambiental, juíza, a parte como juíza responsável pelos resíduos do Paraguai. E aí ela me convidou para me acompanhar lá, ver como é que estava, eu li o processo, o projeto deles é aquilo que nós tínhamos montado, né? É muito bom, né? Então, o projeto do Paraguai, hoje o Paraguai está forte nessa área. Eles estão mais fortes que o Brasil. O projeto deles é lixo zero com aterro zero. Olha que beleza. Eu tive reunião agora, há pouco tempo, você lembra que tivemos lá? Claro. Lixo aterro zero. E eles já estão fazendo. Eles já montaram, hoje é o presidente do Paraguai. O filho dele e o irmão dele tem uma empresa de tratamento de resíduos de saúde de Assunção e a região lá. E eu dei uma segurada lá, eu pedi para segurar nosso processo, isso foi agora, há 3, 4 meses atrás, seguramos o nosso processo porque deixa acontecer, nós não vamos pedir uma licença para um concorrente lá, né? Ah, entendi. A gente deu uma segurada, mas eles estão bem adiantados, então não sei onde é que vai ser, porque no Brasil tem muito para fazer. Hoje a empresa tem grandes projetos em andamento que só não tem o porquê sair do Brasil, não tem porquê. A tendência é expandir para o Centro-Oeste, expandir para o Nordeste. Tem muitos projetos lá para cima e nós não conseguimos atender o que tem no Brasil para fazer. E lá no Paraguai, por exemplo, não é melhor que aqui. Hoje, quem entra lá vai entrar disputando que nem nós ou pior, né? Então, vamos ficar por aí por enquanto. Agora, esse ano que vem, nós não vamos sair do Brasil, não. Talvez com outros tipos de negócio, aí sim. Mas a Servioeste na área de resíduos não vai sair do Brasil a princípio. Não é sair, eu digo, não vai investir fora nesse momento. Agora, vai priorizar o mercado. O grupo tem alguns projetos diferentes. Nós, no grupo, temos alguns projetos diferentes que, durante o ano, a gente pretende ampliar esse negócio. Que bacana. E no Brasil, falando da expansão no Brasil, a Servioeste ela veio o tempo todo modernizando também seus métodos, técnicas, ferramentas, né? Hoje tem um grupo interno de televendas, de telemarketing, né? Que a gente veio treinando ao longo do ano passado. Pela característica do negócio, também é importante ter lá os closers, né, os pontas de lança, os nossos vendedores externos lá que estão no mercado, e esse pessoal todo trabalhando em conjunto, cada vez avançando mais no território brasileiro aí. Como é que o senhor vê assim, as perspectivas
de crescimento para 2026 agora e os próximos passos da Servioeste? Tem grandes expectativas, boas perspectivas de negócio. Você tem acompanhado no final do ano aquela feira que nós tivemos em São Paulo, nós dominamos lá. A Ecoexpo. A Ecoexpo, a Servioeste é muito bem vista lá fora. Ela é procurada diariamente de empresas que querem vender seus negócios, querem passar para frente, querem fazer parceria. Então tem grandes negócios em andamento, segurando. E até como eu falei antes, o Brasil está atravessando uma fase bem confusa. Então a gente tem uma certa cautela, nós não podemos mais brincar, hoje a gente tem muita coisa para perder, então nós não podemos jogar na dúvida, né? Então a gente só vai na segurança. Mas tem muitos projetos para o Nordeste, Centro-Oeste, coisas que podem acontecer a qualquer momento. Nós abrimos agora recente em Cariacica, Espírito Santo, né? E temos aqueles negócios todo o Nordeste que também está em andamento, a qualquer momento sai. A gente até não mexeu mais porque não temos tempo e gente, né? Tem muita coisa grande acontecendo no Brasil e no nosso negócio não tem nem necessidade de procurar outros mercados. Que bacana. E olha só, a gente vai se aproximando pro final do podcast, a conversa está muito boa. Aliás, a gente que se conhece sabe que tem conversa aqui para muitos dias, né? Se quiser. É verdade. Mas o gostoso é isso, quer dizer, a gente também deixar o gostinho do quero mais, daqui a pouco a gente fazer de novo. Mas assim, o que eu quero sempre é trazer, compartilhar a sua história, o seu conhecimento com o empresário que está nos assistindo. Na sua avaliação, assim, quais são os principais pilares que todo empresário deve observar para fazer um 2026 bacana na sua empresa? Bom, muito estudo, muita segurança, muita viagem que eu digo não é viagem fisicamente, estudem, planejem. É melhor às vezes você perder 2, 6 meses planejando do que se meter na dúvida. Então, a persistência, mas com segurança e com estudo. Hoje eu estou nessa fase, eu já arrisquei muito na minha vida, né? Hoje meus projetos são grandes e bons às vezes, mas nada sai da cabeça da gente sem no mínimo demorar 6 meses. Então, muito planejamento, dia e noite. E as viagens que eu digo é muita viagem por internet, estudando, telefone e as redes sociais. Tem muita informação disponível. Tem muita informação disponível. É só ter a persistência e focar no que se quer. E a juventude que está vindo aí, todo mundo tem essa curiosidade. Mas é difícil, a vida é muito difícil. Não é tão difícil. Difícil se a pessoa for fraca. Se a pessoa não for forte, ela é difícil. A pessoa não pode mostrar fraqueza. Nos negócios não tem brincadeira, né? Então, tem que ser forte, persistir, pode cair, não tem problema nenhum, faz parte. Um tombo mais, um menos, isso não vai mudar a vida de ninguém. Levante e siga em frente com planejamento que dá certo. Uma hora dessa acerta. O senhor falou em planejamento, né? Uma coisa que eu observei ao longo da história da Servioeste, em todas as áreas, o senhor sempre buscou muita consultoria, assessoria, isso sempre teve muito presente no grupo, né? Como é que funciona isso? Bom, eu tenho isso comigo, eu sou uma pessoa que eu trabalho como psicólogo, desde psicólogo já há 40 anos da vida, que eu trabalho com gente me assessorando, assessoria psicológica, assessoria. Todos os tipos de assessoria são sempre bem-vindos. As pessoas que apresentam projeto, analisem, pensem, mas todos os projetos e toda assessoria, ela soma muito. É muito melhor você ter... Eu mesmo, nos nossos negócios hoje, eu me considero um cara até que meio firme, né? Mas eu não faço nada na minha cabeça sozinho, não. Eu posso ter a ideia, eu tenho planejamento. Mas antes de eu pôr em prática, eu reúno a minha equipe, minhas pessoas que eu confio. Se não for suficiente, eu vou buscar externo, porque às vezes eu não me convenço só com a minha equipe. Se eu acho que ela é fraca, eu vou buscar ajuda de fora. E vou buscando ajuda, e vou vou fazer acontecer, de acordo com a minha cabeça. A não ser que o cara diga, tu está errado, me prova que eu estou errado, eu desisto. Pronto, faz parte também do jogo, nem toda se acerta, né? Mas é isso, a assessoria sempre é muito boa. Planejamento, você sabe que você é um cara que hoje tem sucesso, se destacou no mundo dos negócios, eu te conheço há muitos anos, e você sabe que eu queria você no nosso grupo há muitos anos atrás, né? Porque a gente se afastou um tempo, então quando eu fui lembrar do Andreas, o Andreas já estava com os negócios dele pelo mundo, então eu fiquei bem feliz, mas um dos planos que eu tinha quando eu comecei
voar mais grande, digamos, mais alto, um dos meus planejamentos era ter o Andreas no grupo. Fico lisonjeado, uma honra para mim, né? Que sou seu admirador aí. Mas tivemos a oportunidade de trabalhar aí juntos, né? Sim. Tanto na consultoria quanto no conselho. E aprendi muito lá no Grupo Servioeste, né? Sou muito grato por isso. Mas eu quero finalizar com um assunto que eu lembro que alguns anos atrás eu tive o privilégio de receber das suas mãos a sua biografia. E eu li toda ela e eu sou um apaixonado, sou fã dos... Porque eu acho que o empresário é um herói no Brasil, né? Sim. Eu sou empresário hoje também, mas Tem que ser herói para ser empresário no Brasil. Eu me desenvolvi como empresário observando e aprendendo com outros empresários, como é o seu caso. E a sua biografia é muito rica, então eu queria que falasse um pouquinho da biografia, como encontrar a biografia, como encontrar o Doacir nas redes sociais, deixar a sua mensagem final, né? E agradecer muito a sua presença aqui no Turbina Cast comigo. Que bom, que hora tal. Quanto à biografia, eu não acreditei muito no sucesso. Não acreditei muito, tanto que no dia do lançamento da biografia, eu fiquei bem preocupado. Fiquei a tarde inteira, na cama em casa, pensando, será que eu vou na festa do lançamento? Não vou. Foi o maior sucesso na minha vida no lançamento, onde o empresariado, os convidados e as pessoas que nem convidados estavam, participaram do evento. Então, foi um sucesso e eu fico muito feliz quando a juventude, o empresariado, os jovens empreendedores, seguidamente, hoje mesmo apareceu um cara que me conhecia de muitos anos atrás, queria me conhecer porque queria a minha biografia. Então, nós não fizemos essa divulgação para vender fora, coisa assim. Eu nunca cobrei minha biografia. É um trabalho bem feito, que o pessoal fizeram bem feitinho, desimpressão, tudo, né? Porque a ideia era deixar o registrado que se faz na vida. Porque eu tenho um plano de durar mais de 100 anos, né? Era 100 e poucos anos. Agora a tecnologia que está vindo aí deve ir para os 120, né? É isso que eu espero. Mas a gente tem que registrar. Daqui um pouco a gente passa, né? E a história da gente fica. Mas foi um sucesso a biografia. Aí o pessoal do Rotary do Rio de Janeiro fizeram o segundo lançamento no Rio de Janeiro. Foi uma outra festa, foi a segunda maior festa da minha vida, foi no lançamento da biografia. E o bom é ver que as pessoas gostaram, porque a minha história é a história real. A história que nós temos, qualquer um tem uma história assim, só que a maioria das pessoas não contam, elas não registram e não deixam registrado. Então nós temos lá onde mostra os tropeços que a gente teve na vida, os sucessos que tivemos na vida e os planejamentos que a gente teve e tem ainda na vida. Agora devemos esse ano começar a segunda edição da biografia Travessias. Não, e logo vai ter que fazer mais uma travessia, né? Porque a história continua sendo escrita, né? A segunda edição deve sair esse ano, começar a escrever, pelo menos já era para ter começado esse final de ano, né? Sair a segunda edição. Aí vai contar todas as verdades. De lá para cá, que estamos em 2022, quando a gente criou isso daí, né? De lá para cá teve muitas mudanças, muita coisa que aconteceu na vida da gente e isso tudo vai ser contado. E o que nós esquecemos de contar lá atrás vai ser contado. Minha vida é um livro aberto e eu faço questão de registrar isso. Eu não tenho o problema dos tombos que eu tomei, por isso que quando eu falo, a gente caiu muitas vezes, a gente tropeçou, a gente se enroscou no andar da carruagem por aí, mas eu tive a sorte de aprender com a persistência e a luta, e hoje estamos aí mais ou menos bem na vida, com um certo sucesso no grupo, né? Então eu fico bem feliz por isso. Mas eu não vejo isso nada pro lado pessoal, de vai descer ou de engrandecer, isso não muda nada, porque eu só estou registrando a minha história de vida. Que bacana. Então, muito obrigado por estar conosco no Turbina Cast. Você que está nos assistindo, curta, compartilhe, mande para o seu amigo empresário aí também puder aprender um pouco mais aqui com essa personalidade ímpar que é o seu Doacir Balbinotti. Siga-nos lá nas redes sociais, no Instagram, Andreas Filho, Doacir Balbinotti. Siga aqui o canal Andreas Filho no YouTube, Turbina Cast, acompanhe o nosso podcast. Curta, compartilhe. Muito obrigado por tê-los aqui conosco sempre. Muito obrigado, Doacir. Obrigado, meu amigo. É um orgulho estar aí nesse bate-papo aí, tá bom? Valeu. Prazer, tá tudo bom, né?